E aí, Dev, como é que tá vocês? Beleza? Vamos dar continuidade aqui, ok? Nós paramos aqui no último vídeo, foi fazendo justamente o CRUD aqui da opção de cadastro, né? Agora vamos aqui no menu principal, vamos ver qual é o próximo aqui. A gente pulou o cliente, né? Pulou o usuário para fazer esse cargos, porque funcionário já atrelou aqui. Ainda tô devendo a vocês ainda fazendo o InJoin. Não se preocupa não, pessoal, que iremos fazer bastante coisa aqui, tá? E a programação é dessa maneira que vamos desenvolver, ok? Você pode dar prioridade a fazer o InJoin logo, você pode criar a tela que você quiser, mas vai seguindo o prazo aí, porque esse sistema é ficar pronto, totalmente pronto, até o final do playlist, não importa quantos vídeos essa playlist vai ter, e a ideia é isso, eu não quero atropelar procedimento, tá? Vou fazer de uma maneira aqui que eu acho mais conveniente fazer, ok? De certa forma, na altura desses vídeos aqui, eu já começar, já tipo, copiar mesmo código para a gente adiantar o processo, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui a fazer esse cliente aqui, tá bom? Eu duplo clique aqui para gerar o evento do menu, né? Do clique do menu e chamar agora o próximo formulário, que é esse formulário de cliente. Nós não temos aqui ainda, eu acho que não. Deixa eu clicar aqui, ó. Aqui em cadastro nós não temos cliente, né? Então vamos criar ele aqui. Eu posso de antemão já puxar aqui, ó. Olha só como eu já estou atropelando o procedimento. Eu não criei nem o formulário, já estou criando aqui a chamada dele. Então ele não vai se chamar FRM cargo, sim cliente, né? Então ó, vai estar na pasta cargo, tá? Com o nome FRM cliente. Então posso chegar aqui, ó, e já nem criei ele ainda. Olha só, porque nesse momento aqui eu estou tendo a confiança do que eu estou fazendo, ou seja, do que eu sei que eu quero fazer, que é criar um formulário chamado FRM cliente, tá bom? Eu não tenho ele, tá dando erro, mas eu tive a segurança de já criar isso aqui. Vou salvar e agora eu vou criar ele aqui, ó. Então é dessa forma que a gente vai aprendendo e replicando o que já sabe e fixando cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, vou criar um form, posso chegar aqui e já adicionar um novo form, tá ok? E esse form vai se chamar FRM cliente, eu acho até que eu já copiei ele aqui para a memória. E vamos lá, vou esperar carregar. Uma outra coisa que nós vamos fazer aqui agora também, eu vou copiar aqui, deixa eu ver se eu colei isso aqui, ó. Eu vou dar adicionar, tá vendo? Agora aqui ele já vai existir, tá bom? Então ele existindo aqui, ele vai aparecer aqui. Então na chamada do principal aqui, né, vou dar um duplo clique de novo aqui, ele já deve parar de dar erro, tá vendo? Porque ele já existe lá, ok? Beleza, então o que é que esse cliente faz? Nada, né? Só tem um formulário aqui. Aqui é as propriedades do componente que a gente pode estar alterando. Por exemplo, se eu quero abrir esse formulário no centro, eu venho aqui, ó, Start Position, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Center Screen, ou seja, no meio da tela, tá bom? Se eu quiser que ele abra. Se eu quiser que ele abra totalmente maximizado, aí eu venho aqui, ó, no State, que ele tá normal. O que é normal? O tamanho que eu defini aqui, ó, o size dele aqui, ó, 816 por 489. Bom, essas coisas, bota maximizado, ele abre maximizado. Essas coisas a gente já tem, eu tenho uma playlist lá do curso iniciante ao profissional que mostra tudo isso, tá bom? Vamos lá. Então vou até fechar mais coisas. Não, vou deixar aberto aqui. Então o que esse formulário vai fazer? Ele vai buscar o CRUD do cliente. Bom, quais são as telas desse cliente aqui? Então eu preciso definir as telas que ele vai ter, tá bom? Que seria o nome. Eu vou copiar aqui de cargos, não, que as cargos não tem muita coisa. Eu vou copiar aqui de funcionário. Eu vou aqui no Shift F7 aqui, ó, tá vendo? Vai pro design. Eu posso copiar isso aqui, ó. Então digamos que o cliente, né? Eu posso copiar até tudo isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que uma vez criado um formulário ajuda a desenvolver o outro? Então eu vou colar aqui, ó. Antes de colar, eu vou até fazer outra coisa aqui, ó. Em funcionário, eu vou pegar o tamanho dele aqui, olha só, vou pegar o tamanho dele aqui, o size dele aqui, ó. Olha só, vou copiar e vou até dar um enter para quando eu vim para esse de função de cliente aqui, ele está até selecionado, porque eu alterei, o último que eu alterei, ele fica marcado para o último que eu alterei. Então tá do tamanho do mesmo do funcionário. Agora eu vou dar um Ctrl A, simplesmente selecionar tudo aqui, eu vou copiar, já cliquei em copiar, e vou aqui em cliente, clico em colar. Pronto, então observe que até a posição ele veio certinho. Observe que os nomes dos campos vieram tudo iguais também, tá ok? Assim como fizemos o do cargo. Vou salvar e olha que interessante. O que eu preciso aqui de cliente? Pessoal, é um exercício para vocês. Vocês vão determinar aí o que vocês precisam nessa tela de cliente. Quem é esses clientes? Quem vai comprar naquele comércio, por exemplo. Então, quando eu faço uma venda e eu salvar no fiado, eu vou chamar de fiado, né? Mas é na nota, é na conta, né? O que eu preciso salvar dele? O telefone, o WhatsApp,
o endereço, porque esse formato aqui é para telefone, eu acho que não está nem para celular, não me lembro bem agora, mas você já sabe como fazer máscara. Eu preciso do CPF, o endereço, o que eu preciso dele, né? Então eu vou criar esses campos aqui, tá bom? Olha o que é interessante. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, no meu banco de dados, o PDV que nós estamos criando, né? Mas você sabe que eu já tenho esse sistema pronto. Eu tenho um banco de dados aqui de vendas, ó, que ele já está pronto. Estou replicando para vocês, tá bom? Porque antes de eu mostrar uma coisa para vocês, eu vou criar, testar, funcionar, para passar para vocês com mais segurança, tá bom? Aí eu replico. Eu podia estar criando, depois de ele pronto, eu estar postando para vocês. Não, eu vou fazer dessa forma. Então aqui eu tenho uma tabela chamada cliente. Ó, observe quantas tabelas eu tenho para esse sistema aqui, ó. Eu tenho uma tabela chamada cliente, cadê aqui? Então o que é que eu vou fazer? Olha só, em vez de eu chegar aqui, isso, claro que vocês já aprenderam a criar, né, a criar tabelas. Clica no banco de dados PDV, que é o nosso banco de dados em questão, que só temos duas tabelas aqui, ok? Tá aqui, o Caio funcionário. Nós criaríamos em clicar em novo, né? Clica criar nova tabela. Iríamos criar uma tabela chamada cliente, e nessas clientes aqui, ó, vou voltar para ela aqui do vendas, que não tem nada a ver com o nosso projeto, e eu vou clicar aqui em estrutura só para a gente ver os dados, e criaríamos esses campos aqui, ó, tá? ID, código, eu vou precisar do ID, do código do cliente, do nome, do CPF, do valor, né, do valor aberto. Isso aí, como é que eu sei que eu vou precisar disso? No decorrer do desenvolvimento do sistema, vocês vão percebendo que vai ter a necessidade de alguns campos. Por exemplo, inadimplente, bloqueado. Eu vou precisar um momento que eu for vender fiado, porque imagine se eu vou fazer uma venda para esse cliente e eu descubro que ele está inadimplente. Como é que ele está inadimplente? Mais tarde vamos ver. Na hora que fazer uma venda dele, vamos ver se ele tem valor em aberto com datas atrasadas, tá bom? Então vamos ver tudo isso. Mas o que eu quero colocar aqui em questão é que como a gente pode simplesmente agora trabalhar com um pouco de banco de dados e aprender a recuperar tabelas sem ter que digitar do começo, tipo, criar uma nova tabela, posso botar o nome da tabela, os números de campo e digitar aqui, assim como vocês já viram nos vídeos anteriores. Eu vou explicar no próximo vídeo uma maneira de, por exemplo, eu recuperar aqui, ó, como eu tenho aqui, ó, o banco de dados, recuperar usando agora, vocês têm que prestar bem atenção. A linguagem SQL, tá, gente? Porque nós estamos trabalhando aqui com a linguagem C Sharp, tá bom? Isso aqui é a linguagem C Sharp. E quando a gente chega aqui, por exemplo, em cargos e fazemos esse tipo de procedimento aqui, nós estamos usando o C Sharp e uma linguagem chamada SQL. Então, assim, eu vou mostrar, usando a linguagem SQL, como a gente cria, por exemplo, um banco de dados em uma tabela, tá bom? Primeiro a gente vai fazer por passo a passo, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer o que? Chegar aqui numa tabela que você tem existente, tá? Por exemplo, vendas. Por que isso? Porque você pode migrar, por exemplo, de um computador para outro. E aí você vai ter que pegar aquelas tabelas todas e criar do zero. Não, né? Fica ruim. Então o que acontece? Eu vou mostrar aqui vocês como tá importando, exportando, né? Fazendo um backup do seu banco de dados e depois você recuperando esse backup do seu banco de dados, tá bom? Então no próximo vídeo veremos isso.